Sem delongas, mais delongas, né? Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. A tradução do computador vai estar melhor que a minha. Então, vamos ler na TV. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Todos juntos? Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Jesus é o cumprimento da palavra. Irmãos, a Bíblia é um livro grande, muito grande. Não dá para ler a Bíblia em poucos dias, né? Se a gente pegar a Bíblia para ler ela como um todo, de ponta a ponta, vai demorar alguns meses, porque cansa, né? Assim, a nossa vista é muito grande. Ela é um livro que tem uma história que tem princípio, meio e fim, e tudo de maneira coerente. Ela narra a criação, narra a queda do homem, que foi a coroa da criação. Então, há um tempo de preparo para que Deus fosse revelando de maneira progressiva a sua graça, até que chegasse nesse dia aí que nós lemos agora. O dia em que Deus enviaria Ele próprio, na pessoa do Filho, para remir o homem, para tornar a criação de novo, apta à salvação através de Jesus Cristo. Não que não houvesse salvação antes, mas Jesus, Ele é o cumprimento da palavra, Ele é a vitória sobre Satanás. Eu não sei se o irmão Israel conseguiu fazer o negócio da imagem. Conseguiu, meu irmão? Se tiver como projetar a imagem. Isso. Essa imagem que está na TV aí. Essa imagem mesmo. Isso, irmãos, é um quadro que foi pintado há séculos e séculos atrás por um pintor francês que eu não decorei o nome, que é difícil. Então, é um nome alemão difícil de decorar, mas não importa. E o nome desse quadro é o Checkmate. Esse quadro estava exposto no Museu do Louvre até 1999, depois ele foi comprado por alguém, um leilão. E qual é a história desse quadro? Ele conta a história de que o diabo aplicou um checkmate no homem. Aquela figura de vermelho ali é a figura do diabo, tem uma carranca do lado dele, e um homem. O diabo tira uma peça, né? Está vendo na mão dele lá, e ele está confiante, ele aplica o checkmate. O checkmate é como você finalizou a partida, o jogo. E ali, o que está ali em prêmio ali é a alma do homem. E o homem do seu lado direito ali está com a mão na testa, preocupado, e agora? O que vai acontecer? Perdi a minha alma, não é? Essa é a história do quadro. O pintor retrata o homem disputando com o diabo e perdendo a sua alma. Mas, há uns 130 anos atrás, no final do século XIX, houve um campeão mundial de xadrez. O nome dele, eu custei decorar também, é Paul Morphy. É um norte-americano na época. E ele, passando por Paris, aquelas centenas de milhares de obras que tem lá nesse Museu do Louvre, é um museu tão grande que a gente precisa de 3 dias para visitar todas as obras que tem dentro dele. Ele olhou para essa tela e ficou ali observando como ele é um campeão mundial de xadrez. Ele ficou xadrez, ele ficou olhando, desenhou a mesa na sua cabeça, ficou olhando, observando aquilo ali, e disse: tem algo errado nesse quadro. Tem algo errado nesse quadro. Aí nós vamos trazer para a mensagem. O homem que está perdendo o jogo ainda tem uma jogada.
E a jogada que ele tem é que ele tem que mover o seu rei. O rei, ainda falta ainda um movimento para o rei. Então ele disse o seguinte: esse quadro narra exatamente a tragédia e a redenção humana. Porque quando estávamos derrotados, quando estávamos perdendo, como Satanás havia dado checkmate lá no Éden, no homem, o rei faz um movimento para a redenção de toda a humanidade. O jogo de xadrez, irmãos, ele é interessante porque, não sei se os irmãos já viram algum vídeo de jogo de xadrez, quando alguém faz uma jogada, antigamente virava uma ampulheta para o adversário ter o tempo dele. Se ele não jogar no tempo, ele perdeu. Hoje, a pessoa faz uma jogada e bate num cronômetro. Né, Gislaine? Bate num cronômetro. O homem tem um tempo para pensar e agir. Ele tem que movimentar o seu rei e aplicar um checkmate no diabo. Essa é a história da redenção nossa. Nós estamos nesse tempo. A ampulheta da nossa vida ainda está correndo a areia. O nosso relógio ainda está correndo, mas está contra nós. E nós temos um tempo para fazer o movimento do rei. E quem é esse rei? É o Rei Jesus, para que ele nos salve, para que nós, de um jogo perdido, de um jogo preocupado, e se nós não movimentarmos essa peça nesse tempo, perderemos a nossa alma, nós aplicarmos um checkmate em Satanás, no diabo. E a Bíblia é cheia de respostas, ela é cheia de histórias que parecem difíceis, que parecem complicadas. Eu fui colocando algumas aqui e lembrei agora até das crianças apresentando aqui. Por exemplo, Moisés. Olha o nascimento de Moisés. Moisés nasceu no dia que Moisés nasce, há uma perseguição de Faraó para matar todos os meninos. Faraó queria que todas as parteiras hebreias, né, matassem os meninos. E o menino era muito bonito, e o menino chorava, e não tinha como esconder esse menino. Vamos colocar ele num cesto de juncos, vamos despachar ele rio abaixo. Lembrando, o rio Nilo tem os maiores crocodilos do mundo, ferozes. E Moisés desce esse rio, e é achado pela filha de Faraó, por providência, por inteligência de Miriam. Então, o nascimento de Moisés parecia ser um checkmate nos hebreus, mas não. A filha de Faraó acha o menino, e ainda dá para Joquebede de cuidar do menino, a própria mãe, porque Deus precisava, recebendo, e paga por isso, que Deus, naquele momento, levantava quem? Alguém para tirar o povo de Israel há 80 anos na frente, mas Deus já levantava Moisés ali. E o interessante é que o povo era escravo, e Deus ia levantar um escravo? Não, Deus precisava de alguém que fosse criado no palácio de Faraó, na cultura dos egípcios, que soubesse a língua dos egípcios, mas que fosse educado por uma mãe hebreia, para não se esquecer da sua raiz. É um checkmate no diabo. O diabo já falou assim: esse povo é um povo escravo, vai ficar por aqui mesmo, não tem jeito. Deus muda a história de Israel. Abraão, um fazedor de ídolos, um idólatra, mas Deus chama Abraão para uma terra que ele não conhece. E ele vai. Embora levou Ló consigo, mas ele vai. Deus diz para Abraão que olhe para as estrelas e veja se pode contá-las, assim será a tua descendência. A questão é que Abraão já era velho e não tinha filho. Como assim? Mas Deus suscita que na velhice de Abraão, ele sem esperança, Sara sem esperança, nasça um menino. Desse menino, com 40 anos, vai casar com uma menina que Abraão não queria que fosse da terra, mas que fosse dos seus parentes. Vai lá, conhece Rebeca, traz Rebeca, e Rebeca ainda era estéril.
Pensa bem como é que Deus trabalha. Obrigado, irmã. Diz o texto bíblico que Isaac orou 20 anos consecutivamente para que Rebeca pudesse ser mãe. E Rebeca tem gêmeos. Depois de 20 anos, olha como Deus trabalha. Abraão, irmãos, pelas contas bíblicas, ele pode ter nascido, ele pode ter visto seus netos nascerem ou não, porque ele morreu no ano em que seus netos nasceram. Abraão não viu as estrelas, mas creu na promessa. Um xeque-mate também no diabo. Agora, professor, o senhor falou, dos dois, mas não falou daquele dia que está olhando para aquele homem de cá, e está no tipo de cara, eu acho que está. Dá uma olhadinha sobre como é que está a feição dele olhando assim. Fala um bocadinho sobre a vida dele também. De Tem quem? alguma coisa a falar? De quem? Daquele desenho do meio, olha, do meio, só falou de um e do outro. Aí daí eu vi do meio sempre falando do outro meio, que eu falou alguma coisa. O anjo. Provavelmente aquele deve ser o árbitro do jogo, porque a figura importante ali é que o diabo está o diabo está seguro da vitória sobre o homem e o homem está condenado à derrota. E aquela pessoa do meio ali, e no, o texto, o quadro não fala nada, mas provavelmente é para dar um toque divino na pintura. Provavelmente isso, não sei. Mas o homem, a figura, o central ali é que o homem está perdendo. E parece que a figura do meio está olhando assim, se você não tomar uma atitude, rápido, realmente você vai para o beleléu. Davi, o 8º filho, provavelmente bastardo, 17, né? Davi falou, em pecado concebeu minha mãe, né? Que fala assim, provavelmente. Samuel recebe um chamado de Deus, vai até a casa de Jessé e unge um dos seus filhos como rei de Israel, porque este eu escolhi. Samuel chega lá vem o primeiro, não é esse. Lá vem o segundo, tão pouco. Lá vem o terceiro, menos esse ainda. 4º, 5º, 6º, 7º, acabou os filhos. 7 homens numa casa à toa. Aí Deus falou, falta um ainda, o que está trabalhando. O mais esquecido é esse que vai ser o rei de Israel. O 8º filho, lembrando que no Antigo Testamento, irmãos, na cultura dos hebraico, o primogênito tinha posse de metade de todos os bens e o resto ia sendo dividido até chegar ao último. O último praticamente, se Jessé morresse, acho que Davi herdaria uma ovelha. Mas Deus levantou Davi para ser o rei de Israel. Davi foi ungido como Deus de Israel. Davi pecou como rei de Israel. Davi caiu feio como Deus de Israel. Mas mesmo assim, Deus dá a Davi um coração que é segundo o coração de Deus, que é o segundo coração dele. E ele pede perdão, e ele luta até o final da vida. Dá um checkmate no inimigo também. O inimigo talvez pensou assim, esse aí vai cair, não vai não. Segundo Rei 19, segundo Crônicas 32 e Isaías 37, conta a história, inclusive até Mateus estava me perguntando ontem sobre isso, de um reino chamado a Assíria, de um rei chamado Senaqueribe, que vinha arrasando tudo, conquistando tudo. 722 a.C., conquistou o reino do norte. O reino do norte era composto por 10 tribos. Acabou com Israel. De repente ele chega em Jerusalém, em Judá, que era só 2 tribos, é muito mais fácil. Se você ganha de 8, de 10 para ganhar de 2, Mas Deus disse, não, ele não vai entrar aqui não. Respondendo à oração do rei e do profeta, não vai entrar aqui não. E numa noite, o anjo do Senhor arrasa o arraial dos assírios, que estavam cercando Jerusalém, e a fome era gigantesca, que nada entrava e nada saía na cidade. Satanás pode ter pensado, acabei com esse povo agora. E qual foi a resposta do profeta para o capitão que foi até ele? Amanhã, a essas horas, cevada e trigo vai estar quase que de graça.
E o capitão falou o quê? De maneira nenhuma, duvidou. Não foi isso? A resposta do profeta: você verá, mas não comerá. E no outro dia, quando alguns leprosos disseram para si mesmo: olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Então vamos lá para o arraial dos Assírios. Se é para morrer aqui, quem sabe não dão alguma comida para nós lá? Vamos morrer de todo jeito. Era um leproso, estava passando fome, não é isso? Quando ele chega no arraial, não tem um soldado mais. E havia 185 mil mortos ali. O resto de terror voltou para sua terra. Deixou toda a comida para trás, todos os ouro para trás, tudo para trás. E eles foram até a cidade depois de comer, se sentiram mal, foram até a cidade e falaram: ó, mata a fome de vocês, vai lá no arraial dos Assírios. E quando o povo soube que era verdade, saiu em desembestada correria, matando aquele capitão pisoteado, que falou que duvidou do poder de Deus. Irmãos, a Bíblia está cheia dessas histórias, do último momento, de Deus agiu no último segundo. Aquela fome que era gigantesca, agora eles tinham tanta comida que estava barato de um dia para o outro. É Deus agindo. Eu coloquei mais aqui, irmãos, algumas histórias, como Amã e Esther. Amã declarou o fim do povo de Israel, que ia matar o povo de Israel, mas Esther convoca um jejum e ora a Deus, e Deus provém um livramento, através das próprias mãos dos judeus. Neemias e o muro de Jerusalém, Neemias foi atacado por Sambalate, Tobias, aqueles arábios não queriam deixar ele construir, ameaçaram de morte. Daniel na cova dos leões. Pensa bem, você está numa cova de leão, é um checkmate, acabou com Daniel? Não, não acabou não, porque Deus fecha a boca do leão, e o leão vira até travesseiro para Daniel, se ele quisesse. Deus sempre tem essas respostas. Os 3 amigos na fornalha, vocês vão ser jogados na fornalha então, o rei ardendo em ira. A ponte que eles construíram, e quem levou os servos até lá morreram, queimados pelo fogo, porque a fornalha estava perigosamente acesa, 7 vezes mais. Tinha muita lenha queimando. Mas quando o rei olha, tem 4 homens lá dentro. Mas como assim? Nós jogamos 3, tem 4 passeando no fogo. E um deles era semelhante ao quê? O rei falou: aos filhos dos deuses. E quando esses Nabucodonosor chama-os para fora, irmãos, nem cheiro de fumaça eles tinham em suas roupas, nem um chamuscado nos seus cabelos. E a fornalha sobremaneira acesa, perigosamente acesa. É checkmate? Checkmate no diabo. Deus tem a última palavra, Deus tem a última sentença. Trazendo para os tempos de Jesus, os judeus pegam uma mulher em flagrante adultério, levam até Jesus. Acabou para a mulher. Aí, mestre, o que você fala? Apedreja ou não? A lei manda apedrejar, não é? Mas e o amor? Jesus era condenado, tanto em uma como em outra. Se ele manda apedrejar, ele ia ser acusado de falta de amor. Se ele não manda apedrejar, e sedição também, porque a lei capital pertencia aos romanos. Se ele não manda apedrejar, ele era contra Moisés. Jesus escreve na areia, ele insiste, Jesus fala uma frase que eu acho sensacional. Aquele que estiver sem pecado, não esqueçam disso, irmãos, o primeiro que lhe atire a pedra. Porque na lei, o primeiro a atirar a pedra é quem viu, é quem pegou, é o teu testemunho ocular. Esse tem que ser o primeiro, depois os outros atiram. Ou esse que viu não foi porque era comprometido, estava comprometido com alguma coisa, ou ele estava ali e Jesus mexeu no pecado dele, porque os outros foram se retirando, rangendo os dentes, dos mais velhos até os mais jovens. Então aquele checkmate para aquela mulher que ia morrer de todo jeito, Jesus muda a história daquela mulher. Mulher, cadê quem te condena? Tem alguém aí? Não, Senhor. Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Lembra da samaritana?
pegando água meio-dia, quando não tinha ninguém? 5 maridos já tivesse, e esse que tu tens já não é teu marido? Uma mulher mal falada? Uma mulher com testemunho ruim? Uma mulher que provavelmente qualquer um de boa índole viraria o rosto? Acontece até hoje em dia, imagina naquela época. Você falar com alguém que está falada, está com mau testemunho na rua, mas Jesus conversa com ela. E Jesus dá um novo rumo à vida daquela mulher. Aquela mulher que foi pegar água, como uma mulher falada, que não ia pegar água junto com as outras mulheres, porque ela sofreria. Por isso, ela volta como uma missionária, convencendo os homens de que o Messias estava no poço. O Messias vai até aquela vila e muitos se convertem. É um checkmate do diabo. É uma vida que estava condenada a sofrer os males da sociedade. Olha a filha de Jairo. Jairo teve que matar ele mesmo, porque ele era principal da sinagoga, inimigo de Jesus, dos judeus. Minha filha está morrendo, não tem jeito. E por amor à filha dele, que era a única filha de 12 anos, ele vai até Jesus e se ajoelha a Jesus. Isso para um judeu é algo muito grande, irmãos. E Jesus disse, eu vou lá. Mas no meio do caminho acontece uma coisa. A mulher do fluxo de sangue, também desesperada, também condenada à morte, e condenada à morte física e social também, porque ninguém podia tocá-la e ela não podia tocar em ninguém. Ela avança por entre a multidão, porque pensa na sua cabeça, se eu ao menos tocar na pontinha do seu vestido, da sua orla, do seu manto, eu ficarei curada. E ela foi curada. Jesus a chama para o meio, a cura e diz, está curada a partir de hoje, quem curou ela foi eu, e ela pode participar. Jesus cura ela social. Jesus, dessa forma que Jesus está falando, chega alguém e fala, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Acabou para Jairo. Jairo pensou, essa mulher atrasou minha vida. Mas Jesus falou o que para Jairo? Não temas, crê somente. Chega lá, a menina está morta. Acabou, não tem mais jeito. Jesus fala 2 palavrinhas para ela, né? Talitá cumi. Menina, te digo, levanta-te. E a menina levanta. E deram de comer a menina. A nossa vida, irmãos, está cheia dessas histórias. A gente pensa que está tudo acabado. A gente pensa que acabou tudo. Que é um final. Que não tem mais jeito. Mas a última palavra, a última vontade vem do Senhor. Estou quase encerrando já, irmãos. Olha o chamado de Saulo. Perseguidor da igreja. Um homem terrível. Que matava, que prendia. Um homem que devastava as igrejas. E Deus o chama no caminho de Damasco. Os do caminho, né? Ele perseguia que eram os do caminho. E ele no caminho de Damasco tem seus olhos coberto por umas escamas, ficou cego. Ouviu a voz de Jesus. Foi para Damasco, 3 dias sem comer, sem beber. Até que vem um servo de Deus, que ficou com medo de ir também. Mas era Saulo de Tarso, homem perseguidor, homem brabo. E Saulo tem a sua vida mudada. Ganha um presente de Deus, né? Um espinho na carne. Porque ele poderia se exaltar de alguma forma. E Deus falou, não, você não vai se exaltar, não. Você vai sofrer pelo Evangelho. E se torna o maior missionário depois de Jesus. Se torna um homem que levou o Evangelho. Se esse Evangelho chegou até nós aqui no Brasil, também é graças a Saulo de Tarso, ao apóstolo Paulo, que teve coragem de enfrentar viagens e pregar o Evangelho. Então, Deus sempre dá um checkmate no diabo. A gente nunca deve pensar que o inimigo vai vencer a nossa vida. Não vai, não. A última palavra é do Senhor. E, encerrando já, o último aqui, que eu acho o melhor de todos da Bíblia inteira, eu acho o melhor de todos, é o criminoso da cruz. Condenado, junto com Jesus. Condenado conscientemente. Pecamos e estamos aqui porque merecemos, não é isso que ele falou? Mas este mal nenhum fez. Há poucas horas de morrer,
Ia começar a Páscoa, ia começar a semana da Páscoa. O sábado, perdão, e estava na sexta-feira. Eles estavam demorando para morrer. Tanto que os judeus foram lá depois para quebrar as pernas dele, para adiantar a morte, porque eles tinham que ser sepultados antes das 6 horas. Eles tinham pouca hora de vida, pouco tempo de vida. Mas ele vira para Jesus e diz o que para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Reconhece que Cristo é Senhor. Reconhece que Cristo tem poder, mesmo depois da morte, para lembrar dele. E reconhece que o Senhor é Rei, porque fala do reino de Deus, o reino de Jesus. E aí o checkmate mais impressionante da Bíblia, poucas horas antes de morrer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ah, meus irmãos, esse quadro, ele tem essa didática de nos ensinar que o desespero na figura daquele homem, ele não sabe o que fazer, e o diabo confiante. Mas enquanto tiver pessoas, enquanto a igreja estiver nesse mundo para alertar, meu amigo, o rei ainda tem um movimento na sua vida. Converta-te, alegre-se. O inimigo não tem poder para te levar para o inferno, a não ser com que você deixe, a não ser que você queira ir. Converta-te e tome uma decisão. O rei tem sempre o último movimento. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a gente possa ter entendido essa palavra, que o último movimento é sempre o do Senhor. Aprendemos com Jó, que perdeu tudo em minutos. Perdeu tudo. Bens, família, dignidade, saúde, acabou tudo. Mas a última palavra vem do Senhor. E que Deus nos abençoe. Amém?